Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Esse texto é um texto bem conhecido, mas desde ontem eu fiz uma visita especial e o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre o tema que nós vamos discorrer nessa noite. Espero ser breve com os irmãos, mas que a mensagem do Senhor seja transmitida. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz a palavra do Senhor: vamos ler a partir do 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pai, essa é a sua palavra. O Senhor disse em sua palavra que a sua palavra é a verdade, e que essa verdade nos santifica. Santifica-nos na verdade, santifica-nos na verdade. A sua palavra é a verdade. Que nós venhamos ser edificados, santificados e fortalecidos por meio da sua palavra. Que no poder do teu santo nome nós venhamos alcançar em ti nessa noite um lugar de encontro contigo, encontro com a verdade que liberta, encontro com a verdade que edifica e que transforma. Obrigado pela sua verdade, Senhor. Obrigado pela sua verdade, Senhor. Esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A questão não é buscar a Deus. A questão é se eu tenho buscado da maneira correta. Existem muitas pessoas que buscam a Deus, mas com a motivação errada. Existem muitas pessoas que buscam a Deus, mas do jeito errado. Existem muitas pessoas que buscam a Deus quando precisam de Deus. E na realidade, nós precisamos de Deus em todo tempo da nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Meu irmão, sem o Senhor, eu e você estaríamos completamente perdidos. É a graça dele sobre as nossas vidas que todos os dias nos permite estar de pé. A palavra dele no livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que essas misericórdias elas não têm fim e se renovam todas as manhãs. Hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a mim e sobre a sua vida. Hoje a graça do Senhor, ela me alcançou e te alcançou. E por isso nós estamos aqui. E ela nos alcançou com um propósito. Deus, Ele não derrama da graça dEle, da misericórdia sobre nós por qualquer motivo, não. A graça de Deus foi nos enviada com um propósito. Jesus é a graça de Deus. E essa graça nos foi enviada para que nós possamos alcançar a vida eterna. O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos caminhar a cada dia mais para o propósito eterno que Ele tem para nós.
E se a graça do Senhor ela veio sobre você nesse dia, não é para que eu viva debaixo do erro. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: eu vou permanecer na graça. Ele falou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele diz lá no livro de Gálatas: eu vou permanecer no pecado para que a graça seja ainda mais abundante. E ele mesmo responde: claro que não, de maneira nenhuma. Como viveremos nós no pecado, sendo que nós já morremos para ele? E o Senhor Deus, Ele quer que nós venhamos viver uma vida de santificação. A graça de Deus é liberada sobre nós, porque o favor que nós recebemos da parte do Senhor nós não merecemos. Quão falhos somos, quão pecadores somos, quão atribulados nós somos. Mas mesmo assim, todos os dias Ele nos visita com o seu amor. Hoje o amor do Senhor te alcançou. Hoje o amor do Senhor te selou, te protegeu, te livrou de males que talvez você e eu merecíamos passar por eles. Mas pela graça e pela misericórdia, pelo seu favor, Ele nos livrou de consequências de erros que nós cometemos. Isso é o favor dele sobre nós. O apóstolo João, ele escreveu um diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele disse que Deus nos amou de uma maneira inexplicável, a ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente. E essa vida eterna, ela não é somente para mim ou para você. Essa vida eterna é para todos aqueles quanto recebem o Senhor Jesus em seus corações. E não é só recebê-lo de maneira: eu acredito em Jesus, eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus. Não. Aceitar Jesus, recebê-lo em seu coração, é uma prática diária e contínua daqueles que temem ao Senhor. Se você sabe que a graça te alcançou nesse dia, você precisa viver uma vida de acordo com os modelos, com a lei dessa graça. Porque ao contrário de que muitos pensam, a graça também tem uma lei. O apóstolo Paulo, ele vai falar no livro de Éfesos sobre a lei da liberdade. A lei que nos libertou. E essa lei que nos libertou, muitas vezes as suas consequências são superiores à lei mosaica. Mas essa lei, ela está protegida pela graça. Talvez o que nós fazemos hoje, nós não colheremos as consequências dele no tempo presente. Mas é muito importante que nós venhamos andar no temor do Senhor. Que nós venhamos andar na sabedoria de como vivermos uma vida que agrada a Deus. A graça do Senhor nos alcançou, mas ela nos alcança com um propósito. Primeiro, o propósito de continuarmos em santidade. Segundo, o propósito de levarmos esse testemunho, o testemunho dessa graça, para aqueles a quem o Senhor nos enviar. Todos os dias nós passamos por pessoas e eles precisam ver a graça de Deus revelada através da sua vida e da minha vida. O reino de Deus revelado através da minha e da sua vida. E o reino de Deus só será revelado através da minha e da sua vida. A graça de Deus só será revelada através da minha e da sua vida quando nós começarmos a buscar a Deus de verdade. Buscar a Ele de todo o nosso coração. Ele diz que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós seremos achados por Ele. O Senhor quer que você tenha um encontro com Ele todos os dias. O Senhor quer que você tenha um encontro com a verdade todos os dias. O Senhor quer que você tenha um encontro e uma experiência poderosa com Ele todos os dias da sua vida. Mas para que eu venha ter experiências com Deus, para que eu venha viver uma vida cristã ativa, dinâmica, é necessário buscar a Deus não de maneira comum. É necessário buscar a Deus não apenas no momento que eu quero. É necessário buscar a Deus não apenas na maneira que eu acho que deve ser buscado, mas segundo os princípios da sua palavra e com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscai acima de todas as coisas o reino de Deus e a sua justiça.
e as suas necessidades, segundo o texto diz, serão supridas. O problema nessa geração é que eles estão muito mais preocupados em suprir as suas necessidades do que confiar que Deus vai supri-las. Essa geração, ela está tão preocupada em ter e em ser. A avareza tem tomado conta dos corações até dos pobres, e principalmente dos pobres, porque a luta pelo ter e ser muitas vezes tem tirado o ter e o ser que Deus quer para nós. Se eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meu irmão, pode acreditar que o Senhor te levará a conquistas que você nunca antes pensou ter. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus em primeiro lugar, você vai receber dádivas dos céus que você nunca pensou antes receber. O Senhor diz em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo de buscarmos a Deus mais do que qualquer outro tempo da nossa vida. Nós estamos vivendo num tempo que as profecias escatológicas chamam de apostasia. E muitos têm se esfriado na fé, muitos têm se esfriado na sua maneira de buscar a Deus, muitos têm se esfriado na sua maneira de se relacionar com Deus. E o Senhor Deus, Ele quer levantar uma geração que queima de amor pela sua presença. O Senhor Deus, Ele quer levantar uma geração que queima de amor pela sua palavra. O Senhor Deus, Ele quer levantar uma geração que queima de amor pelas comunhões com o Espírito Santo. E se eu e você não somos essas pessoas, Ele vai levantar outros. As consequências de eu não ser essa geração é que muitos vão crescer e vão ser aqueles que vão ser resposta de Deus para esse tempo. E outros serão aqueles que vão ser aqueles que vão continuar sedentos, aqueles que vão continuar secos, aqueles que vão continuar sem uma transformação, sem uma movimentação, sem um manifestar de Deus na sua vida. E o Senhor não quer que você seja esse que vai ficar para trás. Quando a nuvem passar, você ficar para trás. Não, Ele quer que você e eu sejamos aqueles que vamos seguindo os passos que o Senhor tem nos dado. Ele quer que eu e você sejamos aqueles que acompanhem o movimento que Deus tem dado. O Senhor quer te chamar e me chamar a viver uma adoração extravagante. O Senhor, Ele quer me chamar e te chamar a entregar a nossa vida de maneira intensa, a entregar a nossa vida de maneira completa em seu altar, em adoração. E é essa entrega, e é essa em renúncia, é esse se lançar que vai fazer com que eu seja um cristão segundo o propósito de Deus. Existem muitas pessoas sim que buscam a Deus, mas nem todos buscam de todo o coração. E buscar de todo o coração está relacionado a, se necessário for, eu abrir mão de pessoas, vou abrir mão de redes sociais, vou desligar o meu celular, a minha internet, eu deixar a minha esposa com os meus filhos na sala e correr para um lugar separado, eu desmarcar um compromisso, dormir mais tarde, acordar mais cedo, não perder um culto, adorar de maneira extravagante e intensa. Outro dia eu postei no meu Instagram que a adoração profética, ela é manifestada por meio da intensidade. Se você quiser ser um profeta de Deus para a sua geração e quiser chamar a atenção do Senhor para você, você precisa adorar acima da média. Você precisa ser um adorador que adora ao Senhor em intensidade. E nós encontramos na Bíblia N exemplos, de Gênesis até Apocalipse, de adoradores que foram intensos e chamaram e atraíram a presença do Senhor, atraíram os olhos do Senhor. O Trazendo a Arca, ele fez uma canção que fala sobre pessoas que foram intensas. Outro dia eu estava compartilhando com o irmão a canção Olha Para Mim, e ele vai falar sobre Zaqueu, que foi tão intenso a ponto de subir numa árvore para poder ver Jesus.
E do meio daquela grande multidão que Jesus estava oprimindo Jesus, Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e ele chamou ele pelo nome. Ele disse: por causa da sua intensidade com a minha conjecturação, eu não só vou estar perto de você, mas eu vou entrar na sua casa. Eu vou mudar a sua história. Eu vou trazer um novo rumo para o seu viver. Eu vou fazer aquilo que você precisa. Vou transformar a sua vida. Outro testemunho que fala essa canção é da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria. Ela não poderia nem estar no meio de pessoas, e ela decide ir agachada, engateando e tocar, apenas tocar na orla do manto do Senhor, porque ela dizia: se eu apenas tocar na ponta das suas vestes, eu serei curada. Que intensidade, a ponto de agachada, arrastando, ajoelhada no meio da multidão, arriscar a sua própria vida, que ela poderia ser apedrejada se ela fosse encontrada, se eles soubessem que ela fosse uma mulher que estava com sangramento contínuo. E ela abriu mão da sua própria vida para apenas tocar em Jesus. Mas muitas vezes nós oferecemos uma adoração ao Senhor de qualquer maneira. Que dirá de Zaqueu, o homem que gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele: Zaqueu, cala a boca, para de gritar, você está perturbando o mestre. E quanto mais eles falavam para ele parar de gritar, quanto mais eles falavam para ele adorar mais baixinho, para eles adorar mais simplesinho, para ele buscar mais simplesinho, aí que ele aumentava o volume da sua voz, aí que eu creio que ele conjecturava, aí que eu creio que ele balançava os braços e dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor está à procura de Zaqueus que vão sair do culto rouco, mas vão chamar a atenção dele. O Senhor está à procura de mulheres como mulheres do fluxo de sangue, que se arrastam, que se lançam no chão, que dobram os seus joelhos e que de maneira em adoração tocam as suas vestes. O Senhor está à procura de homens intensos como Zaqueu, que sobe em cima da cadeira, sobe no altar, dança com as meninas da dança profética, mas que de alguma maneira faz algo que vai chamar a atenção do mestre. O Senhor está à procura de pessoas intensas, de pessoas que lançam uma adoração de maneira extravagante, assim como foi também com a mulher prostituta. Ela tinha um perfume, a Bíblia fala que o perfume que ela tinha era um nardo precioso, puro, e que o valor daquele perfume era do trabalho de um ano inteiro de salário. 12 meses de salário ela pegou, comprou o perfume. E de repente ela se encontrou com Jesus. Ela pega aquele perfume no valor de um salário de 12 meses. Ela quebra o perfume e derrama sobre os pés do Senhor. Ela poderia derramar sobre a cabeça, ela poderia derramar sobre o pescoço, mas ela, de maneira ainda mais humilhante, ela lança sobre os pés do Senhor. E que adoração extravagante. Muitos podem olhar como Judas e falar: que besteira, para que pular, para que dançar, para que gritar, não é necessário, Jesus não precisa disso. Mas o Senhor está à procura de pessoas assim como Maria, não como Judas. Se você não é Maria, não seja Judas criticando a adoração do seu irmão. O Senhor está à procura de mulheres como Maria, que entendem que são pecadoras, mas mesmo assim, de maneira extravagante, elas lançam o melhor que elas têm diante do Senhor. O Senhor está à procura de... Hoje na escola bíblica nós falamos que as mulheres, mulher em sentido profético, representa a igreja. E essa mulher imoral, essa mulher pecadora, ela é representação de nós como igreja. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos derramar o nosso bálsamo aos pés dEle. Que se preciso for, você se ajoelhe diante dos pés dEle, representando que Ele está aqui.
e começa a derramar o seu perfume, em outras palavras, a sua adoração. Começa a entregar o seu incenso a Ele de maneira intensa, de maneira extravagante, dizendo: Senhor, eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu orgulho, eu quebro o sentido de ser, eu quebro, Senhor, agora a minha autossuficiência, eu lanço diante dos seus pés, eu lanço diante dos seus pés. E a Bíblia fala de uma outra mulher, que ela entrou onde Jesus estava, na casa de um homem importante. E ela chegou lá, e ela começou a lançar-se diante dos pés do Senhor, e lavar os pés dele com suas lágrimas, e enxugar com os seus cabelos, e a beijar os seus pés. O Senhor está à procura de adoradores que se lançam aos pés do Senhor, para beijar os seus pés. Mas às vezes a gente quer estar de pé, às vezes a gente quer estar apenas em uma posição confortável. Mas quando eu me lanço aos pés do Senhor de joelhos, eu estou me humilhando diante dele, dizendo: Senhor, toma todo o meu ser, toma todo o meu ser. A Bíblia diz que o homem daquela casa, um homem sendo importante, ele dentro da sua alma, no seu pensamento, no seu coração, ele falou: será que ele não sabe que essa mulher é uma mulher pecadora? Outra vez, sempre quando nós encontramos um adorador extravagante, no meio, no ambiente, sempre vai ter alguém que vai criticar, sempre vai ter alguém que vai julgar desnecessário, sempre vai ter alguém religioso, sempre vai ter alguém certinho que vai falar: eu não faço isso. Mas Jesus, ele chama a atenção daquele homem dizendo o seguinte: desde que eu cheguei aqui, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde que ela chegou, ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas. Você não me deu uma toalha limpa para eu me secar. E essa mulher, desde que ela chegou, ela não deixa de enxugar os meus pés com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo santo, com um ósculo santo, mas essa mulher, desde que ela está aqui, além de lavar os meus pés com as lágrimas e de enxugar com os seus cabelos, ela não cessa de beijar os meus pés. O Senhor está querendo levantar uma geração de adoradores que beija os pés do Senhor, que não tem vergonha de ver os pés dele, que não tem vergonha de se lançar. Porque, meu irmão, você não sabe, naquela época não existia sapato fechado. As pessoas, elas só andavam de sandália. E Jesus, ele andava no lugar árido, no lugar desértico, não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, não tinha rua pavimentada. E quando ele chegava nas casas, normalmente tinha uma bacia recebendo os visitantes, para que eles pudessem lavar as mãos e lavar os pés. E quando Jesus entrou naquela casa, por isso que ele fala para aquele homem: eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés. E os pés de Jesus, em outras palavras, estava só a terra, estava encardido de sujeira. E aquela mulher começou a beijar os pés de Jesus. Você entendeu o nível ainda maior de intensidade de adoração daquela mulher. Ela não olhou pelo natural, se ela ia passar vergonha, se ela ia sujar os seus lábios, se ela ia sair com a maquiagem borrada, se ela ia sair com a roupa toda amarrotada. Ela não olhou se ela ia sair com o cabelo parecendo uma suçarana. Ela não se preocupou com aquilo. Ela não se preocupou que ela tinha acabado de colocar os cílios novos nos olhos. Ela não se preocupou. Ela não se preocupou porque ela não estava, que ela ia mostrar o cofrinho. Ela se lançou nos pés do Senhor e de maneira extravagante começou a beijar, a chorar e a enxugar os seus pés com os cabelos. Que você saia de um lugar de adoração com o cabelo esgandaiado, como diz lá em Minas. Que você saia lá do lugar de adoração com a maquiagem borrada. Que você saia com a roupa amassada. Que você saia com a camisa branquinha que você comprou, que você tem toda suja de terra, de poeira. Mas que você saia lá cheio da presença do Senhor. Chame a atenção do Senhor com a sua adoração. Eu fico triste quando eu vejo num ambiente de adoração como esse
pessoas estagnadas, pessoas que não dão um aleluia. Ah, mas eu não sei a letra da música. E quem diz que adoração tem a ver com a letra da música? Adoração tem a ver com a expressão do seu coração. Se você conseguir ouvir e prestar atenção na letra, comece a adorar o Senhor pelo que Ele é. Aí você não sabe cantar a letra: santo, todo-poderoso, digno, justo e verdadeiro. Você começa a cantar depois, a dizer palavras depois do que as pessoas, do que o ministério está dizendo. Santo, você diz: tu és santo, Senhor, justo e verdadeiro, tu és Rei da glória, tu és poderoso. Eu te exalto, Senhor, com as mãos erguidas, com o coração rendido, prostrado, movimentando o seu corpo, porque o seu corpo é um templo de adoração ao Senhor. Deus criou o seu quadril para que através do seu quadril você possa adorar o Senhor. E existem pessoas com o quadril mirrado. Tem pessoas que o quadril delas não sabe adorar a Deus. Tem pessoas que as pernas delas não sabem adorar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O Senhor te criou como um ser adorador. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, diz o Salmo. Tudo que há em mim, meus rins, meus olhos, minhas orelhas, minhas narinas, o meu cheirar, o meu cabelo, os meus pés, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então você deve sim adorar levantando suas mãos. Você deve sim adorar aplaudindo com suas mãos, aplaudindo com os seus pés, aplaudindo com a sua cabeça, fazendo movimentos em que o Senhor Jesus é aclamado com todo o seu ser. Nós vemos a história de Elias, que estava ali no Monte Carmelo junto com os adoradores de Baal. E os adoradores de Baal, eles começaram a se mutilar e a clamar para que Baal viesse descer fogo e consumisse o sacrifício que eles tinham dado a ele no altar. E a palavra do Senhor diz que Elias, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. E ele pegou, ele foi além dos adoradores de Baal. Eles tinham apenas pegado as lenhas e colocado o sacrifício. Elias pegou o altar que estava quebrado e restaurou o altar. A primeira coisa para que a sua adoração seja aceita é que o seu altar esteja alinhado. Não adianta você oferecer uma adoração extravagante se o seu altar também não estiver alinhado. Porque o povo, os adoradores de Baal, eles ofereceram uma adoração tão extravagante a ponto de se cortarem, a rasgarem as suas roupas, mas não descia nada do céu. Elias, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar dele, do Senhor que estava em ruínas. Deixa eu te perguntar: como está o seu altar? Como está o seu relacionamento com Deus em sua casa? Como está o seu relacionamento diário com a presença do Senhor? Você busca Ele todos os dias, você ora todos os dias, você dialoga com Ele todos os dias, você sacrifica, você faz adoração, você mata a sua carne, você procura apresentar-se diante do Senhor como um sacrifício, matando a sua carne, tirando da sua boca as palavras erradas, tirando da sua mente os pensamentos errados, tirando do seu coração os sentimentos errados, tirando da sua vida as atitudes e os comportamentos que não condizem com uma pessoa que diz temer a Deus. O nosso altar precisa estar alinhado para que a glória de Deus possa se manifestar sobre ele. E depois que Elias restaurou o altar do Senhor, ele colocou lenha sobre o altar. A lenha representa o combustível que atrai o fogo. A lenha eu posso chamar de oração, jejum, meditação na palavra, evangelismo. A lenha eu posso chamar de meditação na palavra. A lenha eu posso chamar de entrega total, de santificação, de arrependimento. E Elias lançou a lenha sobre o altar. Quanto mais lenha tem no seu altar, mais o fogo arderá. A Bíblia no livro de Levítico capítulo 22 diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Deixa eu dizer uma coisa: você não pode queimar só aqui na igreja, você não pode queimar só aqui no templo, você tem que queimar todos os dias da sua vida. O fogo deve arder continuamente sobre o altar, ele não pode se apagar. Você ora aqui na igreja, muito bem, ore mais,
mas você também precisa orar na sua casa. Você adora aqui na igreja, muito bem, adore de maneira intensa e extravagante, mas também adore dentro da sua casa. Adore na rua, enquanto você estiver no trânsito, no seu colégio, aonde você for, estiver viajando, adore a Deus. Deus está à procura de pessoas que vão além das quatro paredes, que entenderam que a adoração não está relacionada a um lugar. A mulher samaritana vira para Jesus e fala o seguinte: nossos pais dizem que é esse monte o lugar de adorar, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar de adoração. Diz para mim, onde que é realmente o lugar de adorar? Ele fala o seguinte: eu vou dizer para você que não é nem nesse monte e nem em Jerusalém, porque a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai o procura para seus adoradores, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é a adoração em espírito e em verdade? O primeiro princípio de uma adoração em espírito e em verdade é que a adoração em espírito e em verdade, ela não está limitada a um lugar físico. Você não só adora quando você vai para o monte, você não só adora quando você vem para a igreja, você não só adora quando você reúne no culto, numa célula, você não só adora quando você fecha a porta do seu quarto para orar. Não, a adoração a Deus é enquanto a vida, é onde você estiver. Hoje o altar de adoração é o seu coração. Então onde o seu coração estiver, ali é o lugar de adorar. Se você está na rua, ali é lugar de adoração. Se você está na sala, ali é lugar de adoração. Se você está no banheiro, ali é lugar de adoração. Se você está no trânsito, ali é lugar de adoração. Se você está no meio do mato, ali é lugar de adoração. Se você está no meio de uma multidão cheia de pessoas no centro da cidade, lá no calçadão de Caxias, ali também é lugar de adoração. E o Senhor está levantando pessoas que têm esse entendimento, que adoram a Ele na intimidade, no secreto, dessa maneira, para que quando eles vierem para o público, a glória de Deus se manifestar e incendiar não só a vida dele, mas aqueles que estão à sua volta. Deus, Ele quer compartilhar da graça e do fogo dele, do reino dele, através da sua vida. E o segredo para que isso aconteça é que Ele encontre em mim e em você verdadeiros adoradores. Adoração em espírito está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento contínuo com Deus. O Espírito está nos céus, Deus, o Senhor está nos céus, mas também está aqui no nosso coração. Então essa conexão do céu e terra, e a adoração em verdade, é a prática daquilo que eu recebo no Espírito, é a prática das verdades que o Senhor ministra ao meu espírito para com aqueles que estão à minha volta. É amar, é perdoar, é abençoar, é evangelizar, é ir por todo mundo e pregar o evangelho, é ser um bom pai, é ser um bom marido, é ser um bom filho, é ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom cidadão, aquele que vai manifestar o caráter de Jesus, aquele que tem atitudes que glorificam o Pai que está nos céus. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. São aqueles que têm o altar alinhado, e são aqueles que estão colocando contínuas lenhas sobre o altar. Se o Senhor, Ele continuar vendo lenha em seu altar, Ele não vai parar de mandar fogo. Agora, no dia que acabar a lenha, vai também acabar o fogo. Você quer ser uma pessoa que anda com uma tocha na presença de Deus? Os pentecostais costumam cumprimentar os outros assim: ei, tocha. Deus, Ele quer que você seja uma tocha. Deus, Ele quer que você seja uma lamparina que não apaga. Deus quer que você seja um candelabro que mantenha as 7 lâmpadas do seu espírito acesa. E o segredo para que isso aconteça é você sempre manter a sua vida em sacrifício contínuo, em adoração contínua, em oração contínua, em meditação na palavra diária. É você estar sempre adorando a Deus, sempre de alguma maneira se aproximando de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros.
Que você possa manifestar o reino de Deus na sua vida. Que você possa buscar acima de qualquer coisa o reino de Deus. Acima do seu trabalho, acima da sua família, acima das pessoas, acima da comida natural, acima do seu sono, acima do seu descanso. Nós venhamos nos render diante do Senhor em adoração. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai falar que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus ele não é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele se torna galardoador daqueles que o buscam, porque o requisito para que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre a sua vida é você viver uma vida de contínua busca por Ele. O texto diz que Ele se torna, mas é necessário aproximar-se dele diante dele com fé. Talvez você não vai enxergar, talvez você não vai ver nada acontecendo, talvez você não vai sentir nada, mas mesmo assim você vai levantar as suas mãos, mesmo assim você vai continuar persistindo na presença de Deus, você vai continuar perseverando na oração, você vai continuar insistindo naquilo que o Senhor te chamou. Porque nós que somos filhos do Senhor, nós não adoramos, nós não buscamos, nós não servimos por aquilo que vemos. Nós servimos, adoramos e buscamos por aquilo que cremos. Não troque a presença do Senhor por nada na sua vida, meu irmão. Elias, depois de ter colocado a lenha no altar, ele pegou o sacrifício e ele cortou um cordeiro, um novilho puro e colocou sobre o altar. De maneira dos padrões que Deus agradava. Deus não quer que você apenas sacrifique, Deus quer que você ofereça a Ele um sacrifício que o agrade. A Bíblia diz lá no Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão, pela graça de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Essa é, na tradução da linguagem de hoje diz, essa é a verdadeira adoração que ofereceis ao vosso Deus. Você quer oferecer ao Senhor uma adoração em espírito e em verdade? Ofereça-se a si mesmo de maneira pura, santa e que agrade a Deus. Isso é a verdadeira adoração. Oferecer-se a Ele está relacionado a você estar sempre disponível na presença dEle para fazer aquilo que o agrada. Se Ele de repente te chamar hoje para sair da sua casa, para sair do seu emprego, para viver de maneira integral para o reino de Deus, você está disposto a fazer isso? Se Ele te chamar hoje para acordar 3 horas da manhã, para dobrar os seus joelhos no chão, para entregar a sua vida a Ele, interceder por aqueles que Ele chamou você para estar perto, você está disposto a abrir mão do seu sono? Se Ele chamar você para abrir mão do seu prato de comida e levar para um morador de rua, você está disposto? Se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O quanto você está disponível para Deus te usar? O quanto você está se disponibilizando a cada dia para Deus fazer de você um canal de salvação, um canal de libertação, um canal de restauração? O quanto que você tem disponibilizado o seu viver para que Deus te use? Que você possa entregar a sua vida por inteiro na presença de Deus. Entregar o seu cansaço, entregar o seu desânimo, entregar a sua tristeza, entregar a sua fadiga, entregar os seus descontentamentos e dizer: Senhor, está aqui tudo no seu altar, eu não vou deixar que nada disso me impeça de te adorar. Que a sua vida seja uma oferta de adoração a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que você busque o Senhor, meu irmão, todos os dias da sua vida. E quando você vier adorá-lo, quando você vier a um ambiente como esse para adorar, você não venha adorar de maneira normal, natural, de maneira comum. Mas que você rasgue todo o seu coração como se fosse o último dia da sua vida. Será que se hoje fosse o último dia da sua vida,
A adoração que você ofereceu no culto de hoje, você está satisfeito em ter entregue assim para Deus? Será que se hoje fosse a sua última oportunidade de cantar, se depois do culto de hoje você perdesse a voz, pronto, acabou, Deus que livre, será que você iria dizer: hoje, por mais que foi o último dia da minha vida cantando, eu cantei com toda a minha alma? E se hoje fosse a última oportunidade de você andar, de você estar de pé e pular na presença de Deus, será que você iria dizer: eu entreguei o melhor de mim? Eu estou dizendo para você que adorar a Deus, existem níveis de adoração. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não faz uma adoração extravagante, que não faz uma adoração intensa, não é um adorador. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você pode ir além do que você já foi. Eu estou dizendo que você pode entregar mais do que você tem entregado. Eu estou dizendo que você pode se lançar mais do que você tem se lançado. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos para nós finalizarmos essa mensagem de hoje é que uma das maiores armas que o inimigo tem dado hoje para as pessoas é o entretenimento. E o entretenimento tem nos tirado o lugar de prioridade de Deus nas nossas vidas. As redes sociais, o Instagram, o celular, os trabalhos. É natural nós encontrarmos hoje pessoas que elas trabalham muito, trabalham, mas pouco se dedicam ao reino de Deus. Pouco se dedicam aos propósitos de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, e isso é verdade. Mas a Bíblia também diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existem pessoas que saem para tudo quanto é lugar, frequentam muitos lugares e têm muitos amigos, mas como está a sua amizade com o Espírito Santo? Existem outras pessoas que não fazem nada da vida, e o que elas fazem é se ocupar consigo mesmas. Existem outras pessoas que vivem o dia inteiro no quarto, no sofá, na cama, com um aparelho celular nas mãos, com um jogo, com uma rede social, vendo vídeos, vendo imagens, e pouco tem se dedicado à sua eternidade. Não tem problema você tirar tempo de lazer, isso é digno de nós, os filhos de Deus. Mas um dos primeiros textos que nós mencionamos aqui foi Mateus 6,33. Que isso nunca seja prioridade na sua vida. Que o reino de Deus e a justiça de Deus seja a coisa que você venha mais buscar em todo o tempo da sua vida. Que você ame ao Senhor acima de tudo e de todos. Que nada te impeça de estar no lugar de adoração. Que nada te impeça de poder se lançar dia após dia no altar do Senhor. Que nada te impeça de poder agradar ao Senhor com o seu viver. Que nada te impeça de poder estar a cada dia se lançando de maneira extravagante na presença do Senhor. Que a vergonha, que o medo, que a timidez, que os seus pecados, que as suas limitações, nada te impeça de se lançar a cada dia mais nos pés do Eterno. A palavra do Senhor hoje para nós é que nós devemos buscar mais o Senhor do que nós temos buscado. É tempo de buscarmos ainda mais. É tempo de adorarmos ainda com mais força. É tempo de nos lançarmos ainda com mais entrega. É tempo de nós nos rendermos, renunciarmos e sacrificarmos ainda mais o nosso viver diante do altar dele.
O Senhor está à procura de pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo, assim como fez Abraão, assim como fez Jesus. Que dirá de Jesus? O homem mais intenso que pisou nessa terra. Ele abriu mão da sua glória, do seu trono de glória. Abriu mão do direito de ser Deus, porque se ele pecasse, ele perderia esse direito. Ele abriu mão de todo o conforto e de toda a essência do poderio de Deus, para arriscar entregar a vida por nós. Ele foi tão intenso a ponto de se permitir ser pendurado em uma cruz. Ele foi tão intenso a ponto de permitir que pessoas o batessem. Ele foi tão intenso a ponto de a sua oração, a sua agonia fazer ele transpirar gotas de sangue. Nós servimos a um Deus que é intenso, e nós precisamos ser adoradores que o adoram em intensidade. Seja intenso na luta contra o pecado. Seja intenso na sua oferta ao Senhor. Seja intenso em congregar. Seja intenso em ler a palavra. Seja intenso em adorar. Seja intenso em orar. Seja intenso em se entregar. Seja intenso em ser santo. Seja intenso em todas as áreas da sua vida, porque a intensidade te levará a alcançar níveis mais altos em Deus. A intensidade te levará a alcançar níveis mais profundos de intimidade com o Eterno. Aleluia. Que você não pare de congregar, não pare de buscar, não pare de adorar. Quarta-feira é o nosso culto da quarta profética. Eu espero ver vocês aqui, todos vocês aqui, adorando o Rei Jesus. Terça-feira nós teremos Tadel, e vai ser o encontro dos obreiros. Você que foi consagrado, nós agora vamos posicionar vocês nos ministérios. Eu peço que vocês estejam terça-feira aqui. Nós vamos estar dando direcionamentos específicos. É uma reunião. Eu preciso transmitir para vocês, para que vocês estejam a cada dia mais sendo úteis no reino, para que vocês não sejam pessoas que vão ficar no mesmo patamar, mas que vocês venham crescer e desenvolver a cada dia mais em Deus. Domingo de manhã, todo domingo nós temos escola bíblica dominical, para quem quer buscar mais de Deus, para quem quer receber mais de Deus. E todo domingo à noite, às 18h30, nós estamos aqui celebrando ao Rei de toda a terra. Você tem oportunidades para adorar ao Senhor. Você tem oportunidades para adorar ao Senhor no individual e no coletivo. Não perca essa oportunidade. Esse lugar foi criado para que você pudesse se aproximar ainda mais de Deus. Essa palavra está sendo dada porque Deus está me chamando e te chamando. Vem para mais perto de mim. Vem para mais perto da minha presença. Se entrega um pouco mais a mim. Eu quero que você congregue mais, que você busque mais, que você se lance mais. Eu quero que você se arrependa mais. Eu quero que você se santifique mais. Esse é o desejo do coração do Pai para nós. Quanto mais eu entrego de mim para Deus, mais eu recebo de Deus em minha vida. Coloque sobre os seus pés. Nós estamos encerrando a nossa reunião. Feche os seus olhos. Ó Pai, nós te louvamos, bendizemos o seu nome e te adoramos. Obrigado, Senhor, por esse culto de adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos lançar ao Senhor a nossa adoração. Obrigado, Senhor, porque de maneira coletiva nos unimos aos seus filhos para juntos queimarmos incenso a Ti. Que suba esse incenso como incenso perfumado às suas narinas. E que nós não sejamos pessoas apenas movidas pelo nosso desejo natural, mas mesmo quando nós não desejarmos, mesmo quando a nossa carne não quiser, nós venhamos nos lançar completamente diante do Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor,
dai-nos fome e mais sede de Ti, da Tua palavra, mais fome, mais sede de estar em Tua presença. Nós queremos, Senhor, ser adoradores que atraem o fogo dos céus para a terra. Elias, além de colocar um sacrifício que te agradava no altar, ele também abriu uma vala, e nessa vala ele jogou água sobre a lenha, ele jogou a água sobre o sacrifício, e clamou ao Senhor em santificação, e clamou ao Senhor em intensidade, com os joelhos dobrados, com o rosto em terra. E o Senhor respondeu com fogo. Responda com fogo a adoração dos seus filhos aqui nesse lugar. Responda com fogo a nossa adoração nesse lugar. E que nós venhamos queimar de amor por Ti. E que nós venhamos queimar de amor pela Tua presença. E que nós venhamos queimar, Senhor, agora pelo propósito do Senhor. Aonde nós passarmos, nós sejamos luz a iluminar as trevas. Nós sejamos luz a iluminar essa geração. Senhor, sejamos o fogo que vai aquecer o coração frio. Não permita com que nós sejamos os de coração frio, mas que o fogo do Senhor sempre queime continuamente sobre o altar do nosso coração, e que ele nunca venha se apagar, e que a maneira que ele for queimando e da maneira que ele for incendiando o nosso ser, nós possamos ser canal de ser calor para aqueles que são frios, para afastar os animais peçonhentos, porque onde tem o fogo não tem demônio, onde tem o fogo não tem presença maligna. Então em nossas casas que o nosso fogo queime e nunca se apague, e que se afaste de nosso lar tudo aquilo que vem contra a nossa casa, contra a nossa família. Que no nosso trabalho nosso fogo não se apague, e que nós venhamos expulsar de lá tudo aquilo que intenta contra a nossa vida financeira, contra o nosso trabalho. Que o nosso fogo nunca apague, Deus, na rua, porque em nome de Jesus, aonde nós passarmos, os demônios sejam manifestos, expulsos. Aonde nós passarmos, os enfermos sejam curados. Aonde nós passarmos, os cativos sejam libertos. Aonde nós passarmos, o reino do Senhor seja anunciado. Nós queremos declarar que venha o Seu reino, como nós cantamos, que venha o Seu reino para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Nós declaramos, Senhor, o Seu reino sobre nós, o Seu reino eterno sobre nós, o Seu reino que não tem fim, se estabeleça sobre nós e que seja feita a Sua vontade, na terra como no céu. Oh Senhor, seja adorado, Senhor, seja adorado, Senhor. Feche os seus olhos. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que o meu coração, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer estou apaixonado cada vez mais por Ti. Diga, Senhor, Tu és incomparável. Senhor, Tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além,
minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Te imaginar é clarear, te imaginar é me inspirar pra te dizer. Declare pra Ele que estou apaixonado. Por ti, Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Que essa seja a sua oração nessa noite. Leva-me além, ao nível mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me, Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua mais, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o seu poder. Leva-me além, leva-me além. Faça essa oração, diga: leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, contigo, ó Senhor. Leva-me além, Jesus, leva-me além. Declare que a minha vida flua mais da sua unção e do seu poder. A minha vida mais do seu poder. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o seu poder. Eu quero mais, eu quero mais o seu poder. É o desejo do nosso coração, Jesus, mais o seu poder, mais o seu poder, mais o seu poder. O Senhor nos leve além, o Senhor nos leve a um nível mais alto, um nível mais profundo, um nível mais intenso, um nível mais entregue, um nível mais lançado em sua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus.